Boa tarde, CREF. Boa tarde, Cris Parente. Muito boa tarde a você, profissional, estudante de educação física que está aqui nos assistindo no Viva EF. Quero sempre agradecer ao CREF 4, a todo o CREF, Cris. Muito obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu tenho essa honra de participar do Viva EF e só desejo que essa programação se estenda por muitos e muitos anos. Isso é muito importante, muito gratificante ter a educação física sendo contemplada com tantos cursos bons de qualidade, com esses ensinamentos de forma gratuita. É um grande diferencial, professor. Aproveita esse momento. Convida, agora que você está assistindo, manda para os seus amigos, seus estudantes, sua academia, envia para eles para que todos possam assistir e dividir esses conhecimentos com você. Eu sou o Diego Abad e hoje eu vou falar para você sobre algo simples, mas que vai mudar a sua vida. Então, professor, eu quero pedir muito que você se concentre totalmente no que eu vou falar, tá? Esquece celular, fecha, bota em modo offline, concentra aqui, foco total. Vão ser 15 minutos para você, focar em melhorar o seu atendimento. Eu vou passar para você 7 segredos de um atendimento espetacular. E você pode ter certeza que se você colocar em prática esses 7 segredos que eu vou te passar, você vai mudar toda a sua história na educação física. Você está preparado? Vem comigo, vamos começar. Professor, muito importante. A primeira coisa que você tem que entender, antes de entender os 7 segredos, é entender que a partir do momento que você está atendendo, a partir do momento que você está num salão de musculação, dando a sua aula particular de personal ou atendendo de forma coletiva os alunos, seja com localizada, alongamento ou na própria musculação, você está fazendo uma grandiosa propaganda do seu trabalho. Você tem noção do que é uma propaganda? Um comercial? Você tem ideia do que é isso? Vou te apresentar um dado do Isto É para te dar uma mínima ideia. Para você fazer uma propaganda, por exemplo, na Globo, num horário nobre, Jornal Nacional, uma novela, a pesquisa mostra que você precisa investir mais de R$ 1,5 milhão para conseguir fazer uma propaganda que dura 60 segundos. E o que você quer dizer com isso, Diogo Abad? Eu quero dizer com isso, professor, que quando você está trabalhando, quando você está atendendo seus alunos, seja o seu aluno particular, seja os alunos de sala, você está tendo a oportunidade de fazer a propaganda, o comercial do seu trabalho. Já parou para pensar nessa ótica? Eu sei que você não considera que recebe bem, eu também considero que o salário é baixo, mas você já pensou nessa outra forma de enxergar a situação? Que na verdade você está recebendo para poder fazer uma propaganda do seu serviço, do seu atendimento. Compreende? Imagine que outras profissões, quando o cliente, quando o aluno chega para receber o serviço ou adquirir um produto, ele não está nem aí para quem o atende, ele está em busca do produto. Se eu vou numa loja comprar um tênis, por exemplo, a pessoa que está me atendendo não significa muita coisa para mim, eu estou em busca do produto. Se ele me atender mal ou bem, o que pode acontecer é eu não comprar o produto e ir para uma outra loja. Mas eu não vou deixar de contratar ou contratar aquela pessoa. Tá começando a entender a forma como eu quero te passar uma nova ótica para você enxergar o seu trabalho? Se você vai no médico, por exemplo, um cardiologista, por exemplo, você chega para consulta, você está interessado no que ele vai te passar, no que ele vai prescrever para você de receita, talvez na cirurgia, no medicamento, mas você não está interessado intimamente nele, no sentido de o relacionamento que você vai criar com ele ao longo do tempo. Já o nosso aluno, sim. O nosso aluno ele vai para a academia. Mas o que importa para ele não é só a academia, é muito mais. É você que importa para o nosso aluno. Mas para você fazer com que ele perceba isso, ele entenda isso, que o que importa é você, depende de como você atende. E aí, preciso dizer isso para você. O seu trabalho, a forma como você presta o seu serviço, é uma propaganda, é um comercial num horário nobre. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei onde você mora, mas pode ter certeza que aí, nesse espaço, existem pessoas, existem clientes que podem te levar de um nível a um outro nível, por conta do seu atendimento. Não é por conta da sua prescrição, por conta de você fazê-lo emagrecer, fazê-lo ficar mais forte, tirar uma doença dele.
é por conta do seu atendimento. Confia no que eu estou te falando. E essas coisas todas de entregar resultados são importantíssimas. Importantíssimas e você tem que fazê-las. Mas, mais do que isso, você tem que buscar um atendimento de altíssima capacidade de encantamento desses clientes. Lembre-se, o seu horário de atendimento é um horário nobre. 1,5 milhão a Globo recebe por 60 minutos. Ou seja, as pessoas têm que pagar para anunciar. Você trabalha, você recebe para anunciar. Vê por essa ótica que você vai chegar muito mais longe, não tenha dúvida. Passando por isso, vamos entrar no primeiro segredo. Você imagina qual que é o primeiro segredo do atendimento? Vou te dar 5 segundos para você pensar. Qual seria o primeiro segredo de um atendimento de excelência, um atendimento diferenciado? Algo que vai fazer com que a pessoa te contrate, em vez de te pagar R$1.000, te pague 2.000, em vez de pagar 2.000, te pague 3.000. Os professores gostam muito de pensar como hora-aula, né? Eu penso sempre como mensalidade, plano mensal, semestral, anual, bianual, mas pensando em hora-aula, um aluno que vai te pagar, em vez de pagar R$100, pode pagar R$300, dependendo de onde você mora. Ou se você morar numa área, atender numa área que tem a renda mais baixa, em vez dele te pagar R$30, R$40, ele pode pagar R$50, R$60 pela sua aula. Se você colocar esse primeiro segredo que eu vou te passar todos os dias do seu atendimento. E aí? Falei que ia dar 5 segundos, dei 2 minutos. Descobriu qual é o primeiro segredo? Uma palavrinha pequena, mas vai fazer toda a diferença. Amor. Se você não tiver amor no seu atendimento, no seu dia a dia, você não vai longe. Você pode até ser bom. Com muito sacrifício, você pode até ser muito bom. Mas você nunca vai ser o melhor. Pode anotar o que eu estou te falando. Você nunca vai ser o melhor da sua academia, você nunca vai ser o melhor personal trainer, porque sem amor, você sempre vai ficar níveis abaixo de quem faz com amor. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E dentro do amor, 2 características. Tá? Fica muito ligado, professor. São 7 segredos, mas cada segredo tem algumas características. Tá? O amor tem 2 características. A primeira é empatia. Sabe o que é empatia? Depois dá um Google e pesquisa um pouco mais para você evoluir nesse conhecimento. Empatia, de forma bem breve, é você se colocar no lugar do próximo. Se você se colocar no lugar do seu aluno, você sempre vai atender ele muito melhor do que você tem atendido. Sempre. Não tenha dúvida. Desde a hora que ele chega, a hora do treinamento, até a hora que ele vai embora. Se colocar no lugar dele nas situações diversas que acontecem dentro da academia. Não só durante sua aula, mas na hora que ele vai no vestiário, na hora que ele é atendido pela recepção. Você tem que se colocar, você tem que se imaginar que é ele. Esse é um ponto importante do amor. E o segundo ponto é você ter altruísmo. Altruísmo, sabe o que é? É você se dedicar pelo outro. Se dedicar pelo outro mais do que você se dedica por você. Se você colocar isso, eu posso terminar a palestra agora e encerrar. Eu posso encerrar agora. Porque você já vai fazer um trabalho melhor do que 80% dos professores que estão do seu lado aí. Do Brasil, não tenha dúvida. Reflete nisso que eu estou falando. Empatia, se coloca no lugar do próximo. Altruísmo, faz mais por ele do que por você. Na hora que der sono, preguiça, vontade de esmorecer, relaxar, faz mais por ele do que por você. Que você vai ver o que você vai ter em troca. Você vai mudar a sua vida profissional. Não tenha dúvida disso. Segundo segredo que você precisa. Velocidade. No mundo moderno que a gente vive hoje, professor, se você não tiver velocidade, você está fadado ao fracasso. E olha, esses segredos eles estão em ordem de importância, tá? Sem amor, esquece. Sem velocidade, esquece. Você tem que ter uma velocidade acima do comum. E para você ter velocidade, você tem que ter estratégia. Estratégia de atendimento. É das coisas mais simples das coisas mais complexas. Quando você vai guardar, tá montando o peso do seu aluno, da sua aluna na barra ali. Você vai ali, pega uma anilha, monta, pega a presilha. Rápido, acorda, professor. Faz com agilidade, com eficiência. Enquanto você está fazendo, montando peso, você está comentando alguma coisa com o seu aluno sobre a vida dela, sobre o treinamento. Aí você bota a presilha, você já está falando de outra coisa. Você começou a preparar a barra, você está falando já de como ela vai se portar no exercício. O que ela vai ter que contrair, o que ela vai ter que fazer. Qual o nível de concentração que ela vai ter que ter. Isso é muito importante. Então, se você não tiver velocidade, vai complicar demais. Você tem que saber como que você vai fazer com que isso seja um diferencial na sua rotina. Velocidade, para quem não é personal trainer, quem está atendendo em sala, você tem que atender todos os alunos de sala.
todos os alunos. Não adianta você focar naquele aluno ali que você está atendendo e todo mundo passando ao seu lado, um aluno correndo na esteira, o outro passa está precisando de uma ajuda e você não percebe isso. Como que você faz? Estratégia, contato visual. Você não precisa ir lá tocar em cada aluno, abordar cada um, falar com cada um. Mas você tem que olhar, ó, daqui eu vou e falo. Fulano, faz isso. Cicrano, olha, respiração perfeita. Contrai o abdômen. Ó, tô indo aí para te ajudar. Ó, vem aqui. Dá comando, voz de comando para os alunos em sala. Faz com que todo mundo te abrace, venha para o seu lado. Isso vai ser um diferencial tremendo, tremendo para você que atende em sala. Tremendo, você não tem noção. Quando eu me formei com 7 alunos. Saí de um salário de R$1.000 para 8.000 na primeira semana quando eu peguei o CREF. Por quê? Porque eu colocava isso em todos os meus atendimentos de estágio. Com muita velocidade, com muita dinâmica. Terceiro segredo, muito importante, é bom humor. Tem que estar assim, ó. Você não precisa ser um palhaço, mas você tem que sorrir, você tem que demonstrar estar feliz. E para isso, sabe o que é muito importante? Você ser uma pessoa proativa. Você não pode ser uma pessoa reativa. Você não pode deixar que os problemas da sua casa, da sua mãe, da sua esposa, da sua filha, você não pode deixar que o ônibus atrasado, que o trem, o metrô, o Uber, batida de carro, que o seu chefe que diminui o seu salário, que você ganha pouco, você não pode deixar que essas coisas afetem o seu dia a dia. Porque o seu aluno, o seu cliente não tem nada a ver com isso. E não tem nada a ver. E a pessoa reativa faz assim. A pessoa reativa, ela reage ao que aconteceu e transparece. Por exemplo, aconteceu uma coisa chata antes de eu vir dar esse curso. Eu vou e dou o curso aqui, ó. Gente, o importante é ter o amor, é você ser uma pessoa rápida. Não, você tem que ser uma pessoa proativa. O que é proativo? É uma pessoa que, independentemente do que aconteça, está sempre com atividade, com foco. Porque quem está do outro lado, quem está recebendo o seu atendimento, não precisa ser... você não precisa demonstrar o que está acontecendo com você. Não estou falando que você tem que ser inabalável, tá? Mas você tem que estar sempre acima da média nos seus atendimentos, independente do que aconteça no seu dia a dia. Isso é muito, muito importante, tá? E para isso, sendo proativo, você consegue manter um sorriso. Você consegue atender com qualidade, com bom humor, independente do que aconteceu antes do seu trabalho, independente do seu salário, independente da sua família, independente de doenças, tá bom? Seja mais forte, professor. Seja mais bem-humorado. Isso é muito importante. E aí, coloca nessa questão do bom humor palavras especiais, carinhosas. Parabeniza os seus alunos, todos eles, por terem treinado. Eu tenho uma aluna que treina 6 vezes por semana. Ela fazia 7, fazia até domingo. Hoje em dia, eu parei de dar aula domingo e o sábado ela faz com o professor da equipe. Mas ela treinou durante muito tempo, 7 e 6 vezes por semana comigo, alguns dias, 2 horas por dia, e ela já faz há quase 10 anos. E todos os treinos eu elogio ela. Elogio o movimento, elogio a respiração, elogio ela ter vindo, elogio a disposição. Você tem que ter palavras especiais para os seus alunos. Isso é muito importante, tá? Elogia a roupa, elogia o cabelo, elogia a pessoa, manda o WhatsApp para o teu aluno particular. Uma coisa importante aqui, um parênteses. A aula é o de menos, professor. Aquele momento que você está com o seu aluno é o de menos. Você tem que extrapolar a aula. Você tem que fazer com que você seja o principal serviço desse seu aluno todos os dias. Isso vale para você também que atende só em sala, tá bom? Isso também vale para você, não é só para o personal trainer, não. Você que atende em sala, trocou o contato com o aluno, começa a criar relacionamento profissional, tá? Não relacionamento íntimo, pessoal. Foca no profissional sempre. Quarto segredo, tá ligado? Você está conseguindo pegar todas as informações? Tá? Qualquer coisa, Diego Abad, @DiegoAbad, @Diego.abad no Instagram. Eu te mando todo o material, converso contigo, te passo isso se você não tiver conseguindo pegar. Mas vai ficar salvo também no YouTube, tenho quase certeza. Quarto segredo indispensável. Você tem que ter referências, professor. Você tem que ter referência de bons atendimentos. Quando você pensa em bom atendimento, geralmente o professor fala: aquele professor ali é fanfarrão, atende bem, mas é fanfarrão. Não importa. O que ele atende que você vê que os alunos gostam, observa. Pega um pouquinho de cada profissional, tá? Um pouquinho de cada um e se torna um professor com melhor atendimento. Faz uma união. E extrapola isso, não vê só o atendimento da academia, não vê só o atendimento da recepção, do professor, vê estagiário, vê do gerente, vê do coordenador, vê do dono e vai para fora. Pensa fora da caixa. Atendimento de quando você vai no restaurante, atendimento de quando você vai no médico, atendimento de quando você vai fazer uma ligação para Claro, para Netflix. Pensa no atendimento da Apple, da Samsung e vai retendo informações. Isso é sabedoria. Você pegar coisas boas, trazer para você e colocar na sua prática no seu dia a dia. Quinto segredo, e tão importante quanto,
é ter técnica, ser estudioso. Que adianta você, como que você vai ter um atendimento de excelência? Não é um atendimento bom, tá? Nem muito bom, é um atendimento de excelência, se você não tem o que falar. Se você vai ficar falando só de coisas pessoais, você tem que ter... Uma coisa é você conseguir corrigir um agachamento, falar sobre agachamento um dia, uma semana. Mas imagina você fazer isso por anos. Você tem que ter essa capacidade. E para ter essa capacidade de manter informações novas, essa aluna que eu citei para vocês anteriormente, todos os dias eu ainda continuo corrigindo ela, colocando coisas novas no treinamento. Como que eu faço isso? Estudando, me atualizando. Na área da saúde não dá para você parar de estudar nunca. E o estudo, a parte técnica, é o que vai fazer diferença no refino do seu atendimento em busca da excelência. Observa quem atende bem na sua área e pega um pouco de cada um. Lembra disso. Pensando nessa parte também do atendimento, contato visual é muito importante, tá? Observa todas as articulações do aluno. Não corrige só o todo, corrige cada pontinho, seja detalhista. Isso é indispensável. Sexto ponto e penúltimo de segredo do atendimento é você ter estratégia. E aí eu vou deixar duas ferramentas para você pensar. Uma é a persona e o outro é o DISC. Estuda sobre essas ferramentas porque você precisa atender cada pessoa da maneira que ela gosta de ser atendida. Não adianta você ter um padrão único para todo mundo. Você tem que ter um feeling ali rapidinho, ó, captar o que essa pessoa gosta. Como eu devo falar com ela? Eu devo sorrir mais ou menos? Eu devo ser mais objetivo ou falar de forma mais elaborada? Complexa ou simples? Leva ela para o meio do salão para fazer o agachamento com kettlebell acima dos braços ou leva ela para o cantinho para fazer um sentar e levantar na caixa? Não por conta do joelho, mas por conta de quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa psicologicamente? É uma pessoa que gosta de números, gosta de receber planilhas? É uma pessoa que gosta de resultado? Não quer saber de nada, ela quer ver que emagreceu, ela quer ver que se tornou mais forte? O que você vai entregar para essa pessoa? Isso você tem que perceber rápido. Mas para perceber rápido, você tem que estudar perfis de pessoas. Duas ferramentas para você estudar e avançar. E por último, o sétimo segredo você tem que fazer por um todo. O atendimento de excelência só vai chegar no seu máximo, no seu nível ultra, se você fizer por um todo. Colocar esses 6 segredos anteriormente e você vai fazer esses 6 segredos por conta da profissão de educação física, por conta da onde você trabalha, da sua equipe, da sua academia, por conta do seu aluno, dos seus clientes, de todos eles, e por conta da sua família. Porque depois você sai do trabalho e volta para casa. E você quer voltar para casa sempre com algo melhor, com um futuro, com um objetivo, com um sonho a ser conquistado. Lembre-se desse 7º segredo, professor. Com esses segredos, você só vai avançar. 7 segredos estão ditos. Agora eu vou rapidamente falar uma pesquisa. Erros. O que faz com que o aluno te abandone? Saia da academia ou deixe de treinar com personal. Uma pesquisa da Ciclo, que é uma empresa que observa o atendimento. Ela diz que 66% deixa o seu estabelecimento ou você como personal trainer por conta de indiferença. Você não dá vazão à pessoa que você está atendendo. Você não é uma pessoa que complementa ela. Você ouve a reclamação e não liga. Ela fala disso, tá dando um pouquinho, você não muda o exercício, não corrige. Você não tem essa capacidade de alterar rapidamente. E para fechar, eu falei dos 7 segredos, agora eu vou falar dos 7 pecados, tá? De forma só citando a palavra. Apatia, demora, frieza no tratamento, insensibilidade sua, desinformação e os últimos não dá para ter nunca, que é desrespeitar e ignorância. Eu sou Diego Abad, Top Trainer 2018, fui eleito o melhor personal trainer em 2018, tenho mais de 30 mil aulas presenciais e tudo isso por conta da maneira que eu atendo, sempre levando excelência para os alunos. Muito obrigado por você nos assistir, obrigado CREF, glórias a Deus por tudo, estamos juntos, até a próxima. Obrigado, gente!